No show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de hoje, mais uma vez a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERG, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. Hoje o Dr. Silvio vai atender o pedido do nosso ouvinte Marco Silva, morador do Texas, nos Estados Unidos. O Marco é nosso ouvinte assíduo, nos acompanha sempre pelo Facebook e pediu para que o Dr. Silvio esclareça dúvidas sobre gota. Por isso, ele vai explicar o que é este problema e qual o tratamento recomendado. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Helena. Um abraço para o Marco lá no Texas. É um programa em homenagem ao professor Geraldo Castelar Pinheiro, que foi chefe da reumatologia do Bom Sucesso e foi meu professor no Fundão, já falecido infelizmente, que foi um dedicado ao estudo da gota. Gota, aí você sabe que o professor Edson Souza, o doutor Edson da creatinina, professor lá da UERJ de nefrologia, ele ontem perguntou, sabe a origem do termo gota? Eu fui pesquisar, claro. Vem de guta, do latim, que significa o gotejar. Por quê? Hipócrates, o pai da medicina, ele observou, e você vê há quantos e quantos séculos, milênios, a gota existe entre nós, que era como se tivesse alguma coisa pingando na articulação que inchava. E aí ele deu o nome de gota, do guta latim. Entendi. Então, o professor Edson, que está nos ouvindo, e a gota também afeta os rins, ele está esperando que eu fale, não vou te esquecer não, tá? Então, eu aguardo as perguntas. Vamos começar então, o que é gota? Gota é uma doença caracterizada pela inflamação da junta, da articulação. E essa inflamação ocorre devido ao depósito de cristais de ácido úrico. É um monourato de sódio. Evidentemente que a condição para que isso ocorra é a elevação do ácido úrico no sangue, que chamamos de hiperuricemia. E que tem, você vai me perguntar, mas eu me antecipo. Basicamente, duas causas, às vezes três, vou explicar o porquê da terceira. Ou porque a produção no organismo daquele indivíduo está aumentada, ou, o que é mais comum, a excreção renal está diminuída e, às vezes, uma combinação das duas coisas. O cara está produzindo muito, excreta menos, a consequência disso será um acúmulo de ácido úrico no sangue, o que pode levar à formação dos cristais de ácido úrico e eles vão se depositar basicamente na junta e quando cai um cristal de ácido úrico naquele líquido que lubrifica a articulação, permitindo que nós façamos um movimento, isso provoca uma reação inflamatória terrível. E o que vai caracterizar essa reação inflamatória, Helena? É dor, e é uma das dores mais intensas. O pessoal ontem, vendo os tufos gotosos, eu vou explicar já aquela foto que você viu, com aquela mão toda deformada, cheia de nódulos. Aqueles nódulos são devidos ao acúmulo dos cristais de ácido úrico embaixo da pele. Então veja bem, esses cristais, eles podem se depositar no líquido da articulação, provocando uma reação inflamatória que vai causar dor, inchaço da articulação e vermelhidão. Em alguns pacientes, além da temperatura local, que sempre aumenta um pouco pelo processo inflamatório, às vezes até febre com calafrios eles podem ter, o que gera uma confusão diagnóstica para o infeliz do médico. Entendi. Porque se o cara não tiver história prévia de gota, ele olha aqui e pode achar que é a chamada artrite séptica, olha o nome, palavrão. É uma bactéria que entra na junta e provoca uma reação inflamatória infecciosa. É o diagnóstico diferencial da gota. E a gente só vai fazer disso através das manobras diagnósticas. Mas eu estou correndo muito, espero você me perguntar. Doutor Silvio, o que causa um excesso de ácido úrico no organismo? Veja bem, eu tenho questões genéticas, falta de alguma enzima que leva a uma produção excessiva de ácido úrico nesse organismo. Eu posso ter a falta de uma enzima que impede a eliminação do ácido úrico pelos rins. Raramente eu tenho a combinação das duas. E isso eu posso ter a produção exagerada de ácido úrico e o rim não vai dar conta de eliminar toda aquela quantidade, ele vai se acumular no sangue. Só para a família Tupi ter uma ideia, habitualmente, de acordo com a maioria dos kits de exames laboratoriais que nós temos, no homem, a taxa normal de ácido úrico é até 7 miligramas por decilitro. Na mulher, 6. Se eu tenho ácido úrico acima de 8 nos homens ou acima de 7 nas mulheres, essa pessoa está evidentemente propensa ao desenvolvimento da gota. Mas curiosamente, de quem tem ácido úrico alto, de cada 100 pessoas com ácido úrico elevado no sangue, somente 20, um quinto,
vão desenvolver a gota. Por motivos que não se sabe. Evidentemente que alguns fatores de natureza hereditária podem estar envolvidos nisso aí. Eu não disse, vou dizer agora, a gota é um processo que afeta muito mais nós homens, Heleno, do que as mulheres. E geralmente ela tem início entre os 40 e 50 anos de idade. Ela pode começar mais precocemente, curiosamente, quanto mais cedo a gota começa, mais grave ela tende a se tornar. Nas mulheres também pode ocorrer, Silvio? Pode. Geralmente após a menopausa, principalmente após os 60 anos. Mas eu diria que para cada mulher com gota eu vou ter que encontrar em torno de 8 a 10 homens com gota. Doutor Silvio, a gota pode atingir quais partes do corpo? Pois é, a deposição de ácido úrico ela ocorre nas juntas, conforme eu falei, principalmente nas chamadas articulações quentes e não nas articulações frias, nas extremidades inferiores. Caracteristicamente, no primeiro pododátilo direito, que é isso? É o dedão do pé, família Tupi. E olha, um quadro clínico clássico da gota é um indivíduo que está dormindo em plena madrugada, ele é despertado pela dor insuportável. Até o lençol encostar no dedão do pé provoca dor. Você vê quanto que a dor é intensa. E aquele dedão está vermelhão, inchado. É a podagra, o nome que se dá a isso. Isso é típico da dor, da gota. Gota é a doença dos reis, sabe por quê? No passado, somente pessoas abastadas, o que é isso? Ricas, pessoas que podiam comer carne, o que no passado poucos, eu estou falando passado 1700, 1800, comia carne, evidentemente que é um fator de risco para gota. Eu posso ter os fatores desencadeantes da crise naquela pessoa que tem gota. Quais são os fatores desencadeantes? Ingestão de bebida alcoólica, ingestão de carne, sobretudo em excesso, e veja bem, por que a doença dos reis? Que somente os nobres, somente os ricos tinham o privilégio de comer carne todo dia. Os vassalos normalmente não conseguiam comer, comiam menos, eram inclusive mais magros. Então a gota está associada à obesidade, está associada à chamada síndrome metabólica, que é devido ao risco de desenvolvimento do diabetes, ao risco de hipertensão arterial sistêmica e de doença cardiovascular. Então o indivíduo com gota, ele acaba sendo um indivíduo que tem risco para doença cardiovascular. Razão pela qual o acompanhamento médico desses pacientes é absolutamente indispensável. Pode ser um problema genético ou não? Pode sim, tanto que a gota é mais prevalente em determinadas famílias do que em outras. Cabe ao médico, para fazer o diagnóstico, já que você está preocupado com causas e diagnóstico, no momento que ele acompanha o paciente, fazer um interrogatório, que é a anamnese, como a gente chama no Medication. Então a gente vai perguntar ao paciente como é que a dor começou, e geralmente começa à noite ou de madrugada, se aquela articulação já havia inchado outras vezes, já havia se apresentado da mesma forma ou não, se tem casos na família, irmãos, pai, avô, com esse mesmo tipo de problema, porque havendo a possibilidade do diagnóstico de gota passa a ser muito mais forte. Mas o que confirma o diagnóstico da gota, você sabe o que é, Leandro? Não. É a chamada artrocentese. O que é isso? Eu vou retirar líquido da articulação. Eu, com uma agulha, anestesia, evidentemente, apesar de que aquilo dói muito, está muito inchada, eu enfio uma agulha e retiro o líquido daquela articulação. Quando eu coloco aquele líquido no microscópio, eu vou ver a presença dos famosos cristais de monurato de sódio. É uma imagem quase que científica, aquilo ali brilhando na luz bipolar que a gente chama. Eu me recordo do professor Castelar, a quem eu prestei a minha homenagem, meu garoto ainda me levando no laboratório e mostrando como é no microscópio a presença desses cristais. Eles são muito bonitos, mas olha, o que tem de bonito tem de doloroso. Porque a dor que o indivíduo com gota tem é insuportável. Você vai me perguntar de tratamento e a gente vai falar rapidinho. Eu quero saber o seguinte, tem cura ou apenas um tratamento, um acompanhamento para o resto da vida? Por ser uma doença associada a problemas genéticos, não tem cura. Ela tem controle, o controle tem que ser feito sob supervisão médica. Você sabe que, eu não falei, vou falar rapidamente, a deposição dos cristais de ácido úrico provocando a artrite gotosa, uma inflamação da junta, mas eu posso ter esse depósito no rim, levando a nefropatia úrica, eu posso ter a formação de cálculos renais, provocando a nefrolitise por cristais de ácido úrico,
e evidentemente que a nefrolitíase é uma condição também extremamente dolorosa e que pode se associar a comprometimento da função do rim, assim como a nefropatia úrica. Eu tenho a deposição desses cristais em outros órgãos e sistemas, mas embaixo da pele. E o acúmulo desses cristais embaixo da pele formam nódulos. Esses nódulos, eventualmente, eles drenam espontaneamente uma secreção branca, uma massa branca calcária. São estofos gotosos. Isso normalmente acontece quando a gota começa mais precocemente na vida do indivíduo. Eles podem se localizar no cotovelo, podem se localizar nos dedos das mãos, conforme aquela foto que ontem você viu que eu postei, pode se localizar no pavilhão da orelha, pavilhão auricular. Então é uma situação que do ponto de vista estético incomoda, mas pode inclusive provocar infecção local, que é importante. O tratamento é feito para reduzir os níveis de ácido úrico no sangue. Evidentemente que nós temos drogas que inibem a produção do ácido úrico, eu tenho drogas que auxiliam na excreção do ácido úrico, ajudando o rim a eliminar. Agora, na crise de gota aguda, o mais importante é você aliviar a dor, porque a dor é insuportável. E aí eu tenho medicamentos apropriados para o alívio da dor. Os anti-inflamatórios não esteroides são esses anti-inflamatórios que normalmente a gente usa, evidentemente atentando, e cabe ao médico, dentro do ato médico, ver isso, se existe algum problema para o indivíduo tomar anti-inflamatório. Porque se ele tiver uma doença renal crônica, que aliás é causa de aumento do ácido úrico, o uso do anti-inflamatório é proibitivo. Se ele tiver uma úlcera em atividade ou der um anti-inflamatório, evidentemente que esse indivíduo pode morrer de hemorragia. Então, cabe ao médico você ver como é que o médico tem que ter atenção para isso. Interrogar o paciente, examiná-lo, para saber se existe alguma condição onde o uso do anti-inflamatório, que eu repito, é o mais importante no momento da crise aguda, possa ser feito. Mas se não puder dar um anti-inflamatório? Eu vou dar outro tipo de analgésico, eu posso inclusive fazer uma infiltração local da junta com um corticoide. É uma alternativa. O que a gente tem que fazer, até porque no nosso juramento hipocrático, aliviar o sofrimento é a única obrigação que o médico tem. Nem sempre eu consigo preservar a vida, que é um desígnio divino. A gente faz o possível para preservá-la, mas eu tenho que aliviar o sofrimento sempre. Que se não seja com medicamentos eficazes, pelo menos com um consolo. Esse é o papel do médico. A gente se avizinha do dia 18 de outubro, que a gente comemora o dia do médico, os meus colegas ouçam, e a gente sabe que às vezes na palavra e na empatia o médico alivia o sofrimento do próximo. Assunto para domingo que vem, meu amigão. É um assunto interessantíssimo dentro da minha área de especialidade. Eu hoje falei do professor Castelar na reumatologia, minha homenagem ao filho dele, professor titular da UERJ, colega do Edson Souza lá na UERJ, o Geraldo da Rocha, Castelar Pinheiro. Semana que vem eu vou falar do meu campo, vou jogar em casa, falar de tumor da hipófise. Beleza. Um ouvinte nossa quer saber que história é essa, é câncer, não é, o que pode provocar, quais são os tumores da hipófise, tem tratamento, precisa operar, não precisa operar, quais são as complicações. A gente poderia fazer o programa agora, mas temos jogo daqui a pouco. Eu ontem falei que era um absurdo o jogo a 11 horas, mas Deus é tão generoso conosco. Mudou o tempo. Mudou o tempo para os caras poderem jogar, porque jogar 11 horas com uma temperatura que fez anteontem e ontem chega a ser criminoso. Fiquei pensando no Ganso, quarentão, Fred quarentão, naquele calor de 40 graus. Eu falei, tem que levar uma bomba de oxigênio e água. Mas hoje não aguento. Hoje com 24 graus aí, moleza, né, meu amigo? Hoje dá para jogar. Dá para jogar tranquilo. Depois a gente almoça, se possível, com o apetite aberto e não fechado. Beleza. Doutor Silvio, meu querido, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Uma boa semana, fique com Deus e até domingo que vem. Família Tupi, uma semana abençoada. E lendo para você, para Regina, uma semana abençoada também. Fiquem com Deus. Abraço, querido. 9h44. Show do Heleno